Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou comentar a respeito e eu farei um outro vídeo, digamos assim, ensinando como fazer algumas possibilidades, tá? Só mencionando inicialmente aqui o seguinte, essa daqui, essas duas, esse joguinho, essa daqui foi eu que desenhei, tá? Então, digamos, partindo do zero eu desenhei utilizando o programa do Google SketchUp, tá? Nada que esteja pronto. Eu vou mencionar aqui o seguinte, no Google SketchUp tem uma extensão que consegue gerar automaticamente uma engrenagem. Consequentemente, você pode gerar várias outras. A grande dificuldade ali, eu também vou mostrar como você pode contornar isso, está relacionada ao fato de que, tipo assim, ele não dimensiona uma engrenagem para outra, tá? Então não dá para tipo você fazer, eu quero uma engrenagem com 20 dentes, ele vai criar uma. Quando você criar uma com 10, por exemplo, é totalmente incompatível com essa, entendeu? Então você tem que fazer um redimensionamento e tal. Dá para fazer. Poderia ser melhor a eficiência desse gerador se funcionasse igual aqueles gerador que tem online. Tem até alguns programas que até então são pagos, tá? Eu vi até que o pessoal estava vendendo no Mercado Livre, mas eu acho que era R$100. E mesmo se você comprasse no exterior, já que o dono do programa e tal não é do Brasil, você pagaria mais barato do que o pessoal está comercializando aqui, tá? Mas enfim, se funcionasse igual aquilo lá, bacana, tá? Então, aqui eu tenho essas que eu desenhei, tá? Simplesinha, o dente, digamos aqui, o dentezinho reto, só com a diferencinha suficiente para que encaixe uma na outra. Já essas daqui, ó, tanto essas daqui são idênticas, e essa daqui só está um pouquinho ampliada, tá? Essas daqui, eu utilizei o gerador que tem na internet, tá? Então tem a possibilidade lá de você gerar e gerar um arquivo PDF, que não é, digamos, muito interessante para a gente, porque você vai ter uma engrenagem ali, para quem vai fazer com a CNC, não tem, tipo, valia ter um arquivo PDF, tá? Só que o que acontece? Alguns programas de desenho conseguem transformar esse PDF em um arquivo de curvas, tá? Como é o caso do CorelDRAW. Se você abrir um PDF, ele vai perguntar, você quer texto ou quer curva? Se você selecionar texto, vai ser simplesmente como se fosse uma foto, um arquivo para leitura. Se você selecionar curvas, ele vai separar já mais ou menos como se fosse vetores, tá? Que partindo daí já dá para fazer a utilização. Então, daí depois gera um arquivo DXF, manda para um programa tipo Articam, Aspire, Google SketchUp, gera o G-Code e coloca na sua máquina, tá? Só que esse meio do PDF também, tipo assim, as linhas ficam muito imprecisas por assim dizer. O que eu fiz, a maneira que ficou melhorzinho, foi o seguinte, eu tirei um print, ou seja, eu fiz praticamente uma foto da engrenagem, tá? No próprio site, não salvei em PDF, fiz um print, peguei essa foto, tá? Abri ela com o CorelDRAW e no CorelDRAW tem uma opção que chama rastreio, tá? Ele vai rastrear a imagem para tentar transformar, digamos assim, num vetor, tá? Que você pode depois alterar como você quiser. E lá tem a opção linha artística. Então ele tenta fazer o mais preciso possível, tá? Então fez isso, foi a melhor opção. Só dei algumas corrigidas em algumas linhas, tá? Que quando você acaba convertendo um arquivo e outro, acaba acontecendo isso mesmo. Corrigi e beleza. Então com isso eu gerei esse arquivo aqui, o arquivo para fresar essas engrenagenzinhas aqui, tá? Essa daqui ela só é, digamos, 20% maior, tá? Já que essas daqui estavam com 85 milímetros, assim, eu queria fazer uma com 100 mais ou menos, só para fazer alguns testes.
Eu aumentei em 20% o tamanho dela e tá aqui. Então é isso aí. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo ensinando esses procedimentos. Um vídeo ensinando como que você faz utilizando a própria extensão que tem lá no Google SketchUp. Vou mostrar como você faz no Google SketchUp partindo do zero, se você quiser desenhar as suas, tá? E vou mostrar também como que você faz se você quiser utilizar o próprio gerador, digamos aquele que tem na internet, mas utilizando outros recursos adicionais, tá? Já que o gerador da internet ele tem limitações. Esses geradores que você encontra na internet, gerador de engrenagem e tal, você já consegue gerar uma engrenagem combinada, ó, duas assim, ou uma sobre a outra e tal. Um desses sites tinha uma opção lá que tipo, você pagava um certo valor para poder fazer um determinado tanto de downloads por um determinado tempo. Ou seja, você poderia pagar para ter acesso por uma semana, por um mês ou por um ano. Aí vai de cada um se compensa ou não pagar, tá? Só que daí lá já poderia no caso, gerar arquivos desde tipo PDF ou JPEG, que seria foto, e até mesmo já o DXF, que seria o arquivo pronto para você mandar para CNC, tá? Mas essa opção online aí, se tivesse que escolher entre a opção online e adquirir um programinha que tem aí, que é bem interessante, eu escolheria pelo programinha, que você consegue também as mesmas funcionalidades, tá? Mas tá aí, ó. Então nessas daqui tem o que seria a relação 5:20, tá? 5:20, 5 dentes e 20 dentes, tanto essa. Essas daqui são idênticas na questão de tamanho, tá? Essa daqui segue a mesma proporção de 5:20, porém ela só está mais, ela está dimensionada para maior, tá? 5:20. No caso das engrenagens, com essa questão da redução, aí o que se consegue? Força quando a gente trata de redução, ou velocidade quando a gente quer ampliar alguma rotação, tá? Mas eu acredito que a grande maioria das vezes é utilizado numa questão de transformar, digamos assim, uma alta rotação em algo com mais potência, ou com mais força, por assim dizer. Já que, por exemplo, quando você utiliza a engrenagem grande, você aplica a força na engrenagem grande, vamos supor, a partir do momento... Essa aqui está na proporção de 1:2, tá? 1:2 ou 2:1, tá? Se você der uma volta nessa engrenagem grande, a pequena vai dar 2 voltas, tá? Se você der uma volta na engrenagem pequena, a grande só vai dar meia volta, tá? Ou seja, precisa de 2, tá? Então, com isso, se tivesse um eixo aqui e um eixo aqui, tá? Se eu aplicasse a rotação nesta engrenagem, eu conseguiria dobrar a velocidade. Não importa, tipo, se eu estivesse utilizando um motor aqui de 3.000 RPM, com um eixo aqui, esse eixo rodaria um RPM de 6.000 RPM, aplicando 3.000 aqui, tá? Só que haveria uma perda de força, tá? Quando se ganha em velocidade, acaba se perdendo em força. Agora, se fosse ao contrário, se eu aplicasse essas rotações aqui, 3.000 rotações aqui, esse eixo que estivesse fixado nesta engrenagem, ele teria apenas 1.500 rotações por minuto, tá? Porém, ele teria praticamente o dobro da força que se está sendo aplicada aqui, tá? Então, essa é a grande questão das engrenagens. A maioria das aplicações está relacionada a transformar o que seria o excesso de movimento, força de movimento, no caso de rotação, em força, tá? Então você consegue, através desse tipo de redução, aumentar a força, tá? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Como eu mencionei, eu farei alguns outros vídeos relativos a isso. E também terão alguns vídeos já de aplicação disso daqui que eu estou planejando, beleza?
Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!